Vamos estar juntos nas decisões, tá bom? Vamos comigo, por gentileza, em nome de Jesus, abra a palavra de Deus em Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Se você não sabe onde está Malaquias, essa seção, essa porção dos profetas menores, ache o primeiro evangelho, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, e volte uma ou duas páginas, aí você vai encontrar então Malaquias. Eu quero te convidar a abrir comigo Malaquias capítulo 3. Imagino que você já tenha encontrado. O título da mensagem que proponho para esta manhã é: voltem para Deus e o céu se abrirá. Voltem para Deus e o céu se abrirá. Ok? Está baseado em Malaquias capítulo 3, versos 6 e verso 7. Mas antes de lermos, gostaria de fazer uma breve oração contigo. Pode ser? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nesse momento especial, mais uma vez clamamos que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração, que o Senhor coloque discernimento em nossa mente, colírio em nossos olhos, a Tua palavra, que a água viva, encharque o nosso coração, que é terra sedenta da mesma. Fale aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã. Fale aquilo que vai transformar a nossa história espiritual, e que saiamos daqui na certeza que tivemos um encontro pessoal com o Salvador Jesus Cristo. Cale-se o homem e fale Deus nesta manhã. Essa é a nossa oração que humildemente fazemos, pedimos, em nome de Jesus, amém. Malaquias capítulo 3, verso 6 e verso 7. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes os meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Até aí, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta. Não feche, por gentileza, e me empresta os teus olhos. Eu e você temos a convicção nessa manhã que vivemos dias difíceis. E a sensação é que parece que nos colocaram em uma arena e nós estamos lutando contra tudo e contra todos. Lutas renhidas, lutas e mais lutas. E como se já não bastasse, muitas vezes ainda vem acompanhado o sentimento de solidão. Lendo o livro de Malaquias, eu imagino que este sentimento permeava o coração deste profeta, que pregava, proclamava a mensagem de Deus a este povo difícil, que era o povo de Israel. Do líder ao mais humilde entre eles, todos andavam distante de Deus. Que coisa, não é verdade? Malaquias foi escrito, o livro, por volta do ano 430, 420 a.C. Logo após o silêncio de Neemias em 432, Deus levanta este grande homem chamado Malaquias. Alguns comentaristas até mesmo vão dizer que Malaquias é um pseudônimo para Neemias, mas a Bíblia e os comentaristas esvaziam essa possibilidade, porque aqui está um homem de fato. E qual era o argumento que as pessoas se apoiavam para não acreditar que Malaquias era um indivíduo? Ele não vai mencionar a genealogia
A Bíblia não menciona a genealogia do profeta. Então, eles entendem que Malaquias poderia ser Neemias, mas não é isso. Os comentaristas vão dizer que Malaquias foi um homem levantado com um propósito, no seu tempo, para dar uma mensagem clara e urgente. E eu, olhando os comentários, percebi um detalhe sobre esta omissão da genealogia de Malaquias. Malaquias está muito mais ocupado com a mensagem do que com o mensageiro. Malaquias está diante de um povo difícil que precisa ouvir uma mensagem urgente, e ele está extremamente ocupado em entregar a mensagem de Deus para este povo. Tanto é que ele começa o seu livro com a seguinte palavra: sentença. Sentença. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te convidar a um detalhe especial sobre isso. Em primeiro lugar, muito cuidado em se ocupar demais com o mensageiro e muito pouco com a mensagem. Tem pessoas que está mais focado em quem vai falar do que o que vai falar. Cuidado para não colocar a criatura no lugar do Criador. A mensagem de Deus é superior ao homem, ao mensageiro. E você que é um mensageiro de Deus, que porventura canta, prega, faz alguma participação, anuncia as boas novas, nunca se esqueça, a humildade precede a honra. Tem muito pregador cantando aquele hino diante do espelho: quão grande és tu. Deus não dá espaço para isso. Agora vocês imaginem um povo que está voltando do exílio, anos no exílio, agora estão voltando, reconstroem a cidade, eles levantam o templo, retornaram os cultos, a cidade começa a ganhar seus ares normais, exteriormente parece que anda tudo tranquilo e normal, seguindo a sua rotina, mas espiritualmente algo andava profundamente errado com aquele povo. Os cultos continuavam, os sacerdotes estavam lá, os sacrifícios estavam sendo feitos, mas sabe qual o grande problema daquele povo? Que apesar da aparência, o coração estava andando longe de Deus. O coração do povo estava distante de Deus. A fé havia se tornado rotina, a adoração em algo formal, o relacionamento com Deus havia se tornado frio, distante. Na verdade, o entusiasmo espiritual do povo havia se esfriado. Então, este homem de Deus, levantado por Deus, vem com a mensagem urgente, de advertência, de amoestação a este povo. E esta voz ecoa pelos séculos, ecoa pelos séculos e pousa em nossa igreja nesta manhã de sábado. Percebam comigo a denúncia do profeta, para ver se existe algum tipo de similaridade com os dias atuais. Ele levanta 5 situações espirituais que o povo estava enfrentando, que precisam ser revistas. Em primeiro lugar, capítulo 1, verso 6 vai dizer: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Esta aqui é uma dura advertência
contra a negligência dos sacerdotes. Quando eu comecei a analisar e avaliar o livro de Malaquias, foi como uma espada que cravou em meu coração para fazer uma revista no meu ministério, na minha situação com Deus. Aqui é uma reprovação clara ao sacerdócio, aos pastores. Deus está reprovando firmemente pastores que estão andando levianamente. Em segundo lugar, vejam comigo no verso 8. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? Quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que é isso aqui? A adoração começou a ser superficial. O povo começou a dar a Deus aquilo que era de pior. Enquanto Deus pedia o que havia de melhor, o povo agora começou a ofertar a Deus animais enfermos, animais que estavam coxos, cegos, estavam dando o que havia de pior. E aí, o próprio profeta vai dizer assim: ó, se você pegasse e levasse esta oferta a um governador, alguém de alta posição, aceitaria ele o que você está dando? É uma comparação clara. Por isso eu pergunto de forma muito respeitosa, até o que vestimos na presença e na casa de Deus precisa ser revisto. Porque quando nós vamos na presença de uma autoridade humana, a gente busca nos vestir, nos trajar da melhor maneira, porque limitamos para dar um bom testemunho diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A nossa oferta precisa ser o melhor para Deus. Aí ele vai continuar dizendo para o povo, capítulo 2, verso 14, vai dizer assim: e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Malaquias vai denunciar a infidelidade conjugal daquele povo. Após anos convivendo com outras nações, aquele povo começou a se acostumar com a poligamia, com a infidelidade, com o descartável. Não parece que hoje nós vivemos a era do descartável? Na primeira adversidade a gente se separa, cada um vai para o seu canto. É lógico, amigo, que cada caso precisa ser avaliado, mas o profeta está denunciando aqui clara, vividamente, a infidelidade conjugal. Deus não aprova adultério. Jovens queridos que agora estão me ouvindo, Deus não aprova a fornicação. Deixa eu te falar rasgado. Deus não aceita sexo antes do casamento. Precisa existir pureza. Se queremos ver o Espírito Santo descer sobre nossa casa de oração, se queremos sentir uma transformação hoje, viva e real, precisamos expulsar as trevas do pecado.
E continuará dizendo o profeta, verso 8: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Aqui ele não está denunciando, não é simples e puramente a questão financeira. Aqui é aonde está o coração do povo. O povo estava conectado muito mais com eles e estava perdendo o olhar da soberania, da grandeza, da gratidão de Deus. Em quinto, uma coisa que eu acho seríssimo e gravíssimo, o profeta vai denunciar no verso 14 e no verso 15: vós dizeis, inútil é servir a Deus. Olha que desafio. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Olha aonde está a mentalidade, os questionamentos deste povo. O povo estava questionando a justiça de Deus. O povo havia mudado. O coração estava de fato longe. A fé havia se esfriado. Mas sabe o que é interessante diante desse cenário? É que no verso 6 vai dizer assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Vocês mudam, vocês se distanciam, mas a minha misericórdia e o meu amor não muda por vocês. Não é um selo ou um alvará de licença para o pecado, é para que você entenda que se você pegou, todavia, se você fizer o caminho de regresso, existe esperança para você. Esta é uma mensagem urgente, uma mensagem oportuna para a igreja na contemporaneidade. Para os dias atuais, nós que estamos aqui aguardando o advento, precisamos ouvir as palavras do profeta Malaquias ecoando aos nossos corações. Nosso coração precisa tremer diante desta grande advertência. No verso 1 do capítulo 3 de Malaquias, vai dizer assim, eis que envio um mensageiro, o meu mensageiro. É claro, você entende a profecia que aqui Malaquias está falando sobre a vinda de João Batista, que anunciaria a vinda de Jesus a essa terra. Esta profecia aponta para João Batista. Mas o que eu quero te convidar a pensar é que Deus sempre prepara o caminho antes de agir. Deus sempre vai advertir o seu povo, vai convidar o seu povo ao arrependimento. Deus sempre faz convites ao seu povo. Olha só, o fio que conecta Gênesis a Apocalipse se chama arrependimento. Na carta a Laodiceia, vai dizer assim, olha: eu disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. O convite de Deus é um arrependimento genuíno. Eu tenho visto muita gente chorando, não pelo pecado, mas pelas consequências do pecado. Às vezes um menino chega para mim e fala: pastor, eu forniquei, eu tive relações com a minha namorada e agora ela está grávida. Agora tu vai ter que assumir, irmão. Pastor, e ele chega chorando, mas ele não está chorando. Ele não veio me perguntar se era para fazer ou não. Ele veio me contar agora porque ela está grávida. Ele está chorando as consequências do pecado. Aí a pessoa adultera, tem o seu casamento desfeito, os filhos se separam, chora amargamente pelas consequências e não
pelo pecado. Deus está nos convidando a chorarmos para abandonarmos o pecado, para pedir forças ao céu. Porque no verso 2 e no verso 4, ele vai descrever algo poderoso, que nosso Deus é como o fogo do ourives e como o sabão ou potassa dos lavandeiros. Sabe, amigos, Deus purifica o seu povo, não porque tem ódio deles, muito pelo contrário, é porque Ele os ama. Certa ocasião, uma pessoa foi visitar o ofício, o ourives, purificando o ouro, e quando ele estava vendo aquela, quase que uma arte, aquele trabalho, o labor, ele perguntou ao ourives assim: quando é que você sabe que o ouro está purificado? Aí o ourives disse assim: quando eu olho para ele, ele reflete a minha face. Deus quer purificar o seu povo a um ponto de refletir a sua face através deles. Deus quer refletir através de você. Ele quer ser conhecido às nações através de você. Ele quer que você possa anunciar uma mensagem poderosa. É como a potassa do lavandeiro, como o sabão que tira as manchas das vestes. Deus quer nos renovar das sujeiras, dos pecados. E sabe uma coisa que vai ser marcante aqui? Deus sempre começa pelos líderes. Deus sempre começa pelos líderes. Deus quer que todos nós sejamos limpos. No verso 5, e eu avanço, Malaquias vai fazer uma espécie de lista. Ele vai confrontar os pecados daquele povo, a feitiçaria, o adultério, a falsidade, a exploração dos trabalhadores, a injustiça contra as viúvas e órfãos, a opressão contra os estrangeiros. E ele vai dizer tudo isso, e depois no verso 5 ele vai dizer a causa central do povo de Deus, dos filhos de Deus estarem cometendo tudo aquilo. E a causa central é: não me temem. Eles pararam de me respeitar, eles pararam de temer ao Senhor. O pecado, irmãos queridos, nasce quando o temor ao Senhor desaparece. Uma igreja pode ter templo, uma igreja pode ter culto, mas sem temor a Deus, tudo será corrompido. E aí, no capítulo 3, ainda do verso 8 até o verso 12, o profeta vai dizer assim: roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus? Isso aqui não é um problema financeiro não, que o profeta está falando. Aqui era um problema espiritual. Porque o dízimo representa, irmãos, o reconhecimento da soberania de Deus. Representa gratidão, fidelidade. E Deus vai dizer assim: olha, vai fazer algo raro na Bíblia. Algo raro nós vamos ver agora nesse particular. Deus vai dizer assim: ó, prove-me nisto. É algo raro de se ver na Bíblia. Prove-me nisto. E aí ele faz promessas de abrir as janelas dos céus, de derramar bênçãos sem medidas. Fidelidade financeira, irmãos, revela uma coisa: aonde está o nosso coração. Aonde está ancorado o nosso coração. Uma das coisas tristes é ver o que o povo estava declarando no verso 13. O povo começou a dizer assim: ó, é inútil servir a Deus. É inútil servir a Deus. Aí Deus vai revelar algo extraordinário. Deus vai revelar para aqueles filhos deles, para aqueles homens e mulheres, dizendo assim: ó, ei, há um livro
da memória diante de mim. Neste livro estão registrados, estão os registros de todos aqueles que temem ao Senhor, de todos aqueles que honram o nome do Senhor, que permanecem fiéis ao Senhor. Nesse livro, do capítulo 13 ao verso 18, Deus faz distinção clara entre justos e ímpios, quem serve a Ele e quem não serve. Queridos amigos, cada lágrima, cada esforço, cada oração está sendo registrada pelo céu. Sua prece não está passando desapercebido diante dos olhos do Senhor. Suas lutas, seus sacrifícios, todos estão sendo registrados no livro da memória de Deus. Deus está contando a sua fidelidade. Deus vai retribuir os justos. Deus não é homem, irmãos, para que venha mentir, para que venha negar os seus filhos. Deus está cuidando de cada um de nós. No centro dessa mensagem, por mais dura que pareça ser, o centro dessa mensagem, que atravessa os séculos, é o convite de Deus. Diante da infidelidade de Deus, é revelado o amor de Deus. Diante da omissão do povo, há um convite do Senhor. Aí Jesus vai falar assim, ei, voltem para mim. O centro da mensagem de Malaquias é única. Voltem-se para mim, e eu me voltarei para vós outros. Se vocês se virarem, se vocês vierem para mim, se vocês me chamarem de seu Deus e me honrares, eu me voltarei para vocês. Eu vou cuidar de vocês. Voltem-se para mim. Deus não vai dizer, voltem quando vocês estiverem perfeitos. É isso que está registrado na Bíblia? Voltem-se quando vocês resolverem todos os pormenores da vida de vocês. É isso que está escrito? Não. Deus vai falar assim, voltem. Voltem do jeito que você está. Volte. Volte para o primeiro amor. Volte-se para Deus, do jeito que você está com pecado, venha, porque Deus vai purificar você. Irmãos, só diante do que é sagrado, dele que é santo, nós vamos entender quão prejudicial é o pecado. Quem mais chora por pecados, não é quem mais peca. Quem mais chora por pecados, é quem é mais íntimo, mais próximo de Jesus Cristo. Voltem-se. Talvez tenham pessoas nessa manhã aqui, que até começaram bem a jornada espiritual. Começaram bem, mas se esfriaram espiritualmente. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui, que até estão frequentando a igreja. Estão aqui nessa manhã, irmãos. O corpo está aqui, mas o coração está para o lado de fora. A mente está longe de Deus. Deus está convidando, voltem integralmente. Traga o coração. Derrame ele aqui. Muita gente que talvez eu esteja falando aqui, talvez está na galeria, talvez está aqui embaixo, talvez seja uma única pessoa que perdeu o primeiro amor, aquela confiança, sabe, do início, inabalável do início da fé. Pode dar o que der,
Eu acredito que Ele está comigo. Eu, o Senhor, não mudo. Se o amor não mudou, se a graça preciosa de Jesus Cristo não mudou, se a misericórdia de Deus não mudou, então existe caminho de volta para mim e para você. Mas a pergunta desta manhã: a pergunta que nos resta responder nesta manhã: que lado da história estaremos? Louvado seja o nome do nosso Deus. Que o Senhor Deus conceda bênçãos sem medidas para vocês que vieram aqui à frente, em nome de Jesus Cristo, que tomaram essa decisão firme de voltar ao primeiro amor. Deus fará o extraordinário. Eu vou reforçar o meu convite, tá bom? Vou reforçar o meu convite antes da oração. Nós vamos ter uma reunião administrativa, então eu vou fazer uma oração. Peço a você, membro da nossa igreja, que pode, mais 10 rápidos minutinhos, e a gente então, nós encerraremos, tá bom? Nós encerraremos. Então, já depois da oração, eu já agradeço e encerramos então a nossa transmissão, após a oração. Que Deus abençoe você que está aí do outro lado da tela, que a bondade de Deus te alcance através dessa oração também. Podemos orar? Senhor nosso Deus, nesse momento, nosso coração se alegra na Tua presença, porque o Teu amor não muda, o Senhor não muda, a Sua graça não muda, a Sua misericórdia estendida não mudou, o convite do Senhor não mudou, e nós queremos dizer sim nessa manhã. Então nos ajude, Senhor. Somos fracos, somos difíceis, às vezes tomamos decisões e temos dificuldade de permanecer nas nossas decisões, mas ao Teu lado nós temos uma segurança que somos mais que vencedores. Faça-nos voltar ao primeiro amor, a confiança de que o Senhor sempre esteve, sempre está e sempre estará no controle de nossas vidas. Como o ouro é purificado, nessa manhã purifique o teu filho, a tua filha, para que possamos refletir a face magnífica de Jesus Cristo. Lave as nossas vestes da imundícia do pecado, nos dê aversão ao pecado, Senhor. Sabemos da nossa natureza, mas nos ajude com o Teu Espírito a batalharmos contra o pecado. Senhor Jesus, cada sacrifício, cada esforço, cada lágrima desta mãe, desta mulher, desta filha, deste filho do Senhor, deste homem, não passam por desapercebido diante dos Teus olhos. Nós Te agradecemos porque no Teu livro, no memorial, está o nosso nome, a nossa história, e pelo sangue de Jesus os nossos pecados nesse momento são apagados. Então por favor nos ajude ao Teu lado
a escrevermos uma história de amor e fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Abençoe a tua igreja, Senhor. Não há virtude do céu no meio do teu povo sem o Espírito Santo. Não há milagres abundantes sem o teu Espírito Santo. Não há conversões genuínas no meio do teu povo sem o Espírito Santo. Se a tua presença é tão necessária, Senhor, não se aparte de nós. Fique no nosso meio. Movimente o nosso coração e a nossa vida, e que sejamos integralmente do Senhor Jesus. Oramos, pedindo já as tuas bênçãos para este encontro, para esta conversa que teremos agora. E oramos no nome que está sobre todos os nomes, que é o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Podeis nos assentar. Quero agradecer